Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Hoje a gente vai pensar em dois termos: o abstracionismo e o figurativo. Então, o que seria o figurativo? O figurativo é quando eu olho para uma obra, para um desenho, para algo e eu consigo identificar o que tem nessa imagem. Então, se eu desenho uma mulher, eu tenho uma mulher. Se desenho uma casa, eu consigo enxergar uma casa. Ou várias pessoas numa praça, num piquenique, num jantar. Até mesmo quando eu faço a imagem borrada, como essas representações de igreja, eu consigo identificar que é uma igreja, que é uma paisagem, né? Essa técnica impressionista desse movimento, que é com pinceladas dar a impressão de algumas imagens, né? Outra hora nós vamos falar mais sobre o impressionismo. Mas mesmo utilizando formas diferentes, quando eu olho para essa imagem, eu identifico o que tá ali. Ó, por exemplo, essas imagens mais simplificadas, eu olho e vejo que são representações da figura humana, certo? Imagens estilizadas. Aqui, ó, outro formato são mulheres. Impressionismo, uma obra de Van Gogh, uma paisagem noturna. Vamos pensar aqui em outras formas. O desenho da forma humana. Então, são formas, são obras figurativas, porque elas representam imagens parecidas com o que a gente tem na realidade. Então, ó, frutas, representações aí de pessoas. Por mais que não sejam fiel à realidade, pinturas realistas, nós podemos dizer que a gente identifica como tentativa de representação da forma humana. Olha aqui, ali umas esculturas com formas mais cheinhas, uma pop art que é mais voltada para o desenho ali, ou computacional, mas ainda a gente vê a forma de uma mulher. Aqui também, ó, nós temos a silhueta ali, o desenho de uma mulher. Então, a gente olha, bate o olho, ou se for através do tato, se for uma escultura, por exemplo, a gente identifica como uma forma reconhecível. Já quando a gente fala de abstracionismo, nós não conseguimos dizer, é uma casa, é uma mulher, é um estojo, uma máquina de costura, são formas geométricas, né? Ó lá. Também não sabemos muitas vezes qual é a posição, porque tem várias formas dá para olhar de várias perspectivas diferentes. Ó. Então, formas muito variadas que a gente bate o olho, repetição de formas, cores. A gente bate o olho, mas não sabe, não consegue identificar uma forma condizente com a nossa realidade, com coisas existentes. Ó lá. Então, são formas abstratas. E quando a gente usa formas geométricas, o abstracionismo geométrico. E tem outros títulos que se dão para alguns tipos de obras, certo? Então, o pintor Kandinsky foi o primeiro a abandonar toda e qualquer referência à realidade reconhecível, então fugir do figurativo. Em sua obra, chegou essa descoberta revolucionária por acaso, em 1910,
quando estava em seu estúdio, deparou-se com seu próprio quadro virado de lado, um cavalete. Quando não tinha tema, não representava qualquer objeto identificável. Totalmente composto de manchas coloridas, mas mesmo descartando todo o realismo, para Kandinsky, as formas coloridas pareciam despertar emoções independente do conteúdo. Você concorda com isso? Que algumas formas nem sempre precisam representar algo figurativo, que a gente olha e gosta, você tem alguma sensação com aquelas obras que não são figurativas? Então aqui a gente tem uma obra do Kandinsky. Então foi meio que por acaso. E esse é o Pollock. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês do Pollock. Ele desenvolveu uma técnica chamada Action Paint. Então, pegava lá os pincéis, as tintas, estendia as telas, a tela no chão e trabalhava com gotejamento, espirrar a tinta. Então, Action Paint, pintura em ação. O que vocês acham disso? Já experimentaram alguma vez pintar com o movimento corporal? Então, a gente pode dançar com a tela, digamos assim, o que vocês acham? Bem interessante, né? Então, só para recapitular, o figurativo são obras e imagens que a gente consegue identificar e comparar com algo conhecido na realidade, né? Ou até mesmo com seres inanimados, como no surrealismo, que a gente inventa seres, coisas que não existe no plano real. Mas enfim, a gente identifica, é um ET, é uma nave espacial, é um super-herói. Já o abstrato são composições que prezam por cores, linhas, pontos, formas geométricas, de uma forma que o artista, a pessoa que está fazendo, ache harmonioso visualmente. Ou até mesmo pensando em escultura, outras formas de criação em arte. Mas focado aqui no desenho, na pintura, vamos pensar aí o que é uma composição. Uma composição é você organizar elementos visuais para fazer uma obra, elaborar um processo criativo que você goste. Então, organizar manchas de tinta, linhas, pontos e formas geométricas de uma forma que fique agradável ao seu olhar, né? Aí, se outra pessoa vai gostar e não, é outra questão, mas você gostando é o que é o importante, certo? Então, nós vamos pensar em processos criativos que não sejam figurativos, para começar, para compor uma obra de arte visual. Então, vocês vão pensar nisso.